CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gente, quarta-feira a gente sempre alerta para golpes, né? E há um aumento significativo de fraudes feitas em chamadas falsas, em que os golpistas, eles utilizam de deepfakes de áudio. O uso da inteligência para parecer a gente, não é isso, Gilberto? Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Exatamente, viu? A E7, que é a maior empresa europeia de segurança cibernética, alertou para o crescimento significativo de fraudes em chamadas falsas, usando, como você falou, deepfakes de áudio, que basicamente é uma clonagem de áudio. Os golpistas, eles escolhem alguém, né, que tem algum tipo de acesso, eles têm algum tipo de acesso ao áudio, pode ser uma entrevista, pode ser um vídeo, pode ser uma gravação, né, mesmo de uma ligação telefônica, e aí submete essa gravação a uma ferramenta de inteligência artificial e essa ferramenta vai criar um chamado áudio sintético, que é basicamente a clonagem da voz. E aí, a partir desse momento, o criminoso pode submeter a essa ferramenta um texto, e essa ferramenta vai ler esse texto, vai fazer um áudio, como se fosse com a voz daquela pessoa que ele está clonando, né, nesse caso. Então, hoje a gente tem uma quantidade grande de milhões de arquivos de áudios que estão circulando pela internet, né? E aí nunca foi tão simples lançar um ataque de clonagem de voz como esse que está aqui. Então, o processo ele normalmente tende a seguir um certo padrão, ou seja, ele inicia com a seleção da identidade da pessoa que vai ser imitada, pode ser uma pessoa pública, pode ser uma pessoa familiar, por exemplo, né? A segunda etapa é a coleta de amostras de áudio. Daí, como eu falei, pode ser uma entrevista, pode ser uma gravação de um vídeo, pode ser a gravação de uma ligação telefônica, por exemplo, né? E aí, uma vez com a voz coletada, a ferramenta de IA vai ser configurada para fazer essa clonagem. E aí, a identificação do alvo, né? Que pode ser, como eu falei, um familiar. Então você vai receber uma ligação de alguém, de um número que até pode ser desconhecido, mas com a voz de uma pessoa que você conhece, que é próxima de você, né, um parente ou um amigo, né, para isso. E aí, essa questão, né, dessa ligação, ela vai fazer alguma solicitação, por exemplo, talvez uma transferência de dinheiro, talvez solicitação de informações pessoais, nesse caso, e o interessante é que é sempre uma voz muito parecida, posso dizer até que é igual à voz da pessoa em relação a isso. Não é comum que precedendo essa ligação, ou seja, antes dessa ligação, até os golpistas façam algum contato via e-mail, né, com essa pessoa alvo, né, com essa vítima, para dar veracidade à ligação. Então manda um e-mail fazendo se passar pela pessoa que eles clonaram e depois eles fazem a abordagem via telefone, uma ligação telefônica como essa. Então, normalmente o objetivo, como eu falei, é solicitar transferências de valores, alterar dados bancários, redefinir credenciais e senhas, né? Ou até contornar aquela autenticação de 2 fatores, né, em relação a isso. Então, por que eles são convincentes? Porque normalmente essas ferramentas geram uma fala com ritmos naturais de fala, inflexões emocionais, pausas estratégicas e até um ruído de fundo, né, simulado, né? Tudo para ficar mais próximo da realidade das questões. E como é que a gente pode identificar ou tentar identificar que é uma ligação falsa, uma ligação com a voz clonada? Primeiro, um ritmo ou entonação levemente artificial. Você vê que aquela pessoa não fala assim, ela na verdade não tem aquele trejeito da voz, né? Ou seja, para aquilo, né? Um tom emocional monótono ou muitas vezes fora do contexto, né, nesse caso, né? Uma respiração não natural, a gente, quando está conversando, a gente tem uma sequência de respiração, então uma respiração não natural ou até inexistente nesse caso, né? Um áudio excessivamente limpo ou com ruído de fundo uniforme, ou quando você faz alguma pergunta para a pessoa, né, na verdade para o aplicativo, você obtém respostas vagas, né, dessa questão. Então, a resposta aqui, né, na verdade, a postura que a gente deve ter em situações como essa é sempre de desconfiar. Se você desconfiou que aquela pessoa está te ligando, né, não é aquela exatamente, você fala, tá bom, eu vou te ligar de volta. E você liga para a pessoa, né, pelo telefone dela ou para aquele mesmo telefone, para você realmente verificar se aquela ligação está vindo daquela pessoa mesmo ou não. Entendido. Engana mesmo, né? Engana mesmo. As ferramentas hoje estão muito evoluídas, com um pequeno fragmento da voz gravada, coisa de 10 ou 15 segundos de voz gravada,
já é possível da ferramenta de IA clonar, né, perfeitamente a voz de alguém. Então, por isso que a gente deve sempre desconfiar. Se você está desconfiado mesmo da pessoa, faz uma chamada de vídeo. Né? Será que é ela mesmo? Então, você faz uma chamada de vídeo com a pessoa, para saber se realmente é ela que está falando do outro lado para isso. Boa dica, viu? Na dúvida, pede uma chamada de vídeo. Se a pessoa se negar... Exatamente. Aí você já sabe que tem alguma coisa errada no processo. É isso aí. Boa dica, Gilberto. E nossos destaques do dia de hoje. Vamos lá. Vamos falar golpe, sobre... vamos ouvir. Golpe. É mais um golpe, né, gente? É mais um golpe. Né? O golpe tá aí. Muito bem, Fernanda. Um golpe que tem agora, fica bastante recente, inclusive agora que estamos na época de imposto de renda, né, de declaração de imposto de renda, né, que é um malware que está mirando em celulares Android aqui no Brasil, e esse malware, ele chega através de uma mensagem falsa, né, no seu smartphone, no seu telefone, né, falando que você tem alguma pendência, né, no seu imposto de renda, né? Ou seja, tem alguma pendência que você precisa regularizar, inclusive falando sempre aquele senso de urgência, né? Que você não regularizar, você vai ter problemas com o seu CPF, o Pix, ou com a Receita Federal, né, para isso, e aí fala o seguinte, para você regularizar, você tem que entrar nesse site, né? É um site que é falso, na verdade, que imita, né, a parte do GovBR, né, no ambiente do GovBR. E aí, uma vez que o usuário ele fornece, né, a sua senha e login e senha, né, CPF e senha para o GovBR, acabou que ele vai entregar o seu perfil do GovBR para essa pessoa. E aí, com isso, o que vai acontecer? Ela vai ter acesso, né, o golpista vai ter acesso a todos aqueles dados que você tem no GovBR, de carteira de trabalho digital, imposto de renda, a parte lá do INSS, Previdência Social e mais tudo aquilo que o GovBR tem. Então, muito cuidado, na verdade, essas mensagens falando que você tem alguma inconsistência com o seu imposto de renda, vá direto no site da Receita para checar se aquilo é verdade ou não, e não exatamente confiar naquela mensagem que você recebeu. Muito bom, Gilberto. Fica como alerta aqui para todos nós, né? E não tem idade, todo mundo tem um smartphone, todo mundo recebe uma ligação, todo mundo recebe uma mensagem do WhatsApp. Nunca é demais lembrar que tem golpe solto por aí. Exatamente, Fernando. Ficar atento e aquela palavra-chave, né? Desconfiar sempre. Desconfiar sempre. Muito obrigada, até sexta-feira. Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pela audiência e até sexta-feira com mais tecnologia.